Isso aí, pessoal. Vanguarda entrando em campo. Em clima de Copa do Mundo, o assunto não poderia deixar de ser diferente. Estamos aqui hoje, num bate-papo super gostoso e lembrando a vocês, o programa Vanguarda também está em exibição no nosso canal no YouTube. Só você buscar lá no YouTube o canal do Movimento Vanguarda, pode conferir todos os nossos programas e também as reprises aqui na Jovem TV, todos os sábados e domingos, das 18h30 às 19 horas. Não perde as nossas reprises, não. E Vanguarda não está só na telinha da TV. Vanguarda também está nas ondas do rádio, está na internet, toda terça e quinta, de 11 ao meio-dia, na Rádio Cabo Frio AM. Você pode conferir os nossos programas sintonizando 1530 AM ou também pela internet, www.radiocabofrio.com.br. E na terça-feira é dia de comentário de notícias. Na quinta, o debate especial. E aqui na telinha da Jovem TV, os nossos programas de estúdio, com a qualidade, com o bate-papo político, engajado, da cultura, debatendo a sociedade, as questões que a gente já está aqui acostumado a tratar. E na rádio não poderia deixar de ser diferente. Então, confere aí também o nosso site, é o www.movimentovanguarda.blogspot.com, e nas redes sociais, nós também, aí ó, tá passando aí na telinha, o site do Movimento Vanguarda e as nossas fanpages, você curte lá no Facebook. Hoje, estamos aqui tendo o prazer de receber por um bate-papo o Duca Monteiro, Eduardo Monteiro, que está aqui com a gente. Duca, seu boa tarde aí para o nosso público do Vanguarda. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre futebol. Hoje é futebol? Hoje é futebol e a política, vamos bater uma bolinha. Vamos nos dois, estamos aí. Maravilha. José Sete, nosso cineasta, nosso querido amigo também, está aqui prestigiando o Vanguarda para esse bate-papo super legal. Zé, prazer ter você aqui com a gente no Vanguarda. É um prazer enorme estar com você aqui, Paulo, figura importante aqui no universo cultural e acadêmico da cidade de Cabo Frio, e com meu amigo, meu querido amigo Duca Monteiro, que tem um pai, inclusive, que joga muita bola, dizem que ninguém passa tão bem a bola quanto o Vilmar Monteiro, que o Duca depois pode falar com a gente sobre a esse respeito. Mas na época da Copa, nada melhor do que falar sobre futebol e sobre bola. Entendeu? Como diziam uns e outros, minhas duas bolas estão murchas, mas eu continuo aceso nessa possibilidade de que o Brasil ainda vai ganhar essa Copa. Zé Sete batendo um bolão e levantando essa bola, pessoal, não a murcha, mas aquela que a gente tem que levantar sempre. Vamos falar do evento, Copa do Mundo. Era para o Brasil realmente sediar uma Copa do Mundo? Era momento? Era importante? Visão de vocês, Copa no Brasil. Como avaliar? Já que está sendo bastante contestada aí em relação à nossa falta de infraestrutura em vários outros campos, precariedade com relação a pagamentos de salários, greves, falta de estruturas de hospitais, saúde, educação. Isso, de certo modo, é desculpa para nós não sediarmos um evento desse porte? Duca, sua opinião? Vamos lá, quando foi levantado, quando o Brasil ganhou a possibilidade de fazer a Copa de 2014, foi em 2006, se não me engano, 2006, ninguém tinha a ideia de que os gastos fossem tão exorbitantes ou a infraestrutura criada pelo governo fosse criar essa insatisfação tão grande. Foi focado no aspecto do futebol, a questão do Brasil ter a Copa do Mundo depois de 1950, e na crença que os estádios existentes seriam apenas reformados e se criaria uma infraestrutura onde que a população depois pudesse usufruir. Nada disso foi feito, trouxe essa insatisfação, demonstrando, na minha visão, uma falta de planejamento e de competência pelo governo, por parte do governo. Então, na época, sim, o Brasil vai fazer a Copa, como outros países que cresceram com a Copa do Mundo, transformando os benefícios para a população, mas hoje em dia, infelizmente, estamos vendo que não foi isso que aconteceu. E essa insatisfação é decorrente disso tudo. Na época, 2006, foi planejado para o Brasil ter a Copa do Mundo, foi aceito pela população, mas o que decorreu de lá para cá é o que trouxe esse caos no momento. 17, já está aí rolando nas mídias sociais, as pessoas estão comentando, a FIFA está levando praticamente
os lucros inteiros dessa Copa do Mundo, não paga imposto em nada no Brasil. Em compensação, discute-se muito se essa Copa vai trazer realmente esses benefícios todos que eram esperados dentro desses campos, né, que a gente precisa, que são prioritários. Sua visão, era hora de ter Copa aqui no Brasil? Era o momento? É importante? Como é que você avalia esse quadro? Meu caro, eu acredito que o Brasil não precisava fazer Copa do Mundo porcaria nenhuma, mas isso é uma coisa que vem lá dentro do governo, foi uma pressão muito grande, inclusive do próprio governador do Rio, o nosso Cabral, um deles, que resolveram, num conluio, de trazer a Copa para o Brasil. O Brasil precisando de tanta coisa, gastar milhões numa Copa como foi gasto, eu acho que foi um erro de visão, não da própria Dilma, mas do seu assessor, principalmente daquele sujeito que é ministro dos esportes, do velho PCdoB, partido do qual eu tinha grandes simpatias e hoje eu acho um descaso total com a política, as posições assumidas pelo PCdoB, mas eu acredito que o tiro pode sair pela culatra, porque a mídia fez questão de pôr para baixo, de torcer contra o Brasil, porque a mídia está ligada aos interesses da elite. A elite não quer que continue o governo do PT. A elite quer que o PSDB, hoje representado pelo seu Aécio Neves, assuma o governo do Brasil. E, para isso, nada melhor do que, além dessa malfadada Copa, que eu acho que o Brasil perdeu o jogo. Então, a elite brasileira, hoje, no meu entender, torce contra o Brasil. Porém, eu acho que o futebol do Brasil sempre é extraordinário, a criatividade dos nossos jogadores. Nós, no final, vamos ganhar essa Copa. E ganhar a Copa significa a vitória da Dilma novamente. É isso que eu ia perguntar. Copa do Mundo elege alguém? Dá para tirar ganho político? Porque, afinal de contas, logo no primeiro jogo da seleção, a Dilma não só foi vaiada, como foi hostilizada. Como é que eu gostaria que vocês comentassem esses dois aspectos. Essa ideia de que, se o Brasil ganhar a Copa, a Dilma ganha a eleição, e o fato da Dilma ter sido hostilizada, né, veementemente na abertura. Duca? A eleição da Dilma está vinculada à Copa. Está sim. Você não tem como desvincular o que foi gasto pelo governo e todo o planejamento, toda a estrutura, toda a mídia das eleições. Uma coisa está vinculada à outra diretamente. Se o Brasil perder a Copa, perdeu o último jogo para a Argentina de 4-0, cai na conta do governo automaticamente, esse vínculo não tem como você descaracterizar. Agora, a vaia da Dilma você tem que separar em duas coisas. A vaia da instituição Presidência da República, que não foi levada em consideração, e a vaia a personagem Dilma, uma presidenta afastada do povo, que hoje em dia realmente vem decorrido numa fase em decadência e que está apostando nessa Copa para poder justamente dar essa reviravolta nas próximas eleições. Então, elege sim, uma Copa do Mundo é fundamental. O governo do Estado do Rio depende de uma Copa do Mundo, porque a final da Copa do Mundo vai ser no Estado do Rio de Janeiro. Houve investimentos em cima disso, foram feitas promessas e propagandas em cima disso. Então, você tem vai influenciar efetivamente nas eleições desse ano. José Sete? Bom, eu acredito que a Dilma ganha a eleição independente da Copa. Porque, queiram ou não, embora a mídia não quer, o PT foi o melhor governo que nós tivemos depois dos anos de chumbo, da ditadura e tudo. Você não pode colocar nenhum outro governante que tenha feito tanto pelo povo trabalhador como o governo, tanto do Lula quanto agora o da Dilma. A Dilma é uma mulher preparada para dirigir o Brasil, tem mostrado isso, não concordo que ela tem um governo pífio, ela está fazendo um governo extraordinário, embora vinculada a todos os interesses que estão em volta do governo, inclusive o do próprio ex-presidente Lula.
Então ela não tem liberdade suficiente para fazer umas reformas que o Brasil tanto precisa, entendeu? Porque tem ali o PMDB, tem aquelas conjunturas políticas que, de uma certa maneira, seguram um pouco a administração da Dilma no coisa. Mas acredito que o Brasil vai ganhar a Copa, a Dilma vai ganhar as eleições, entendeu? O PT vai ficar aí e ainda temos que aguentar um pouco mais a volta do nosso querido presidente Lula, que é muito querido por todo o Brasil, que vai estar aí do lado da Dilma o tempo todo, 24 horas. Não pode se negar a força disso tudo. Esse fogo que está surgindo agora com Aécio, ou muito menos com o Eduardo lá, porque o Eduardo parece que entrou ladeira abaixo, vai sobrar o Aécio. Está aí subindo, com toda uma mídia, com todo o apoio, com tudo dinheiro, muito dinheiro, para que ele possa alcançar aí a possibilidade de disputar um segundo turno. Eles estão lutando pelo segundo turno e não por uma eleição primeira. Então, eu acredito que a Copa vai influenciar profundamente as eleições nesse ano no Brasil, em todos os sentidos. Presidente, o pessoal, deputados, senadores, governadores, vão estar todos ali no mesmo campo de futebol, jogando com a mesma bola, chutando para ver se marcam um gol. Talvez marque. Agora, não acredito na derrota da Dilma, isso realmente eu não acredito. Agora, há o aspecto contraditório também nisso. Há quem também afirme que o governo do PT institucionalizou as práticas de corrupção, transformando elas em práticas de Estado, ou seja, tornando a corrupção algo orgânico, quase que visceral para o funcionamento da própria máquina. E que a Copa também já estaria inserida dentro de todo esse contexto. Como é que você avalia isso, Duca? Verdade. Vamos lá. Nós estamos falando de uma situação política no Brasil, uma prática existente dos governos, em que está sendo um pouco mais aflorada atualmente. Sempre existiu em matéria de mau uso de dinheiro público, mas hoje em dia, com redes sociais mais afloradas, a justiça mais atenta, uma série de padrões diferenciados, está aflorando mais, a população está acompanhando mais de perto. Existe a corrupção, existe o mau uso do dinheiro público, o povo está tendo acesso a mais informações e está caindo no colo do governo do PT, que a esperança lá atrás é que fosse um diferencial. E não foi. Houve uma continuidade, apenas com mudança de personagem. Discordo muito no aspecto com o meu amigo José Sete, de que o PT foi um partido, foi um governo tão diferente. O governo foi sim, foi voltado para o social sim, mas muito graças a uma estabilidade econômica que o Brasil teve. O Brasil teve uma estabilidade econômica em 94, 20 anos atrás, ou seja, para quem tem a noção do que era inflação, do que era aquele problema todo, a pessoa tem que ter hoje em dia 35 anos de idade. Abaixo disso, as pessoas não vivenciaram aquilo, nós vivenciamos, nós sabemos o que era aquilo. As pessoas de hoje em dia, com abaixo de 35 anos, não sabem o que era a instabilidade econômica do Brasil. Houve essa estabilidade pelo PSDB, independente nem pelo partido, mas que proporcionou essa continuidade do benefício social que o PT fez, sem sombra de dúvida. Agora, em matéria de corrupção, sim, realmente o PT aparelhou o Estado. Isso aí, sem sombra de dúvida, isso aí é uma corrente e todo mundo concorda. Eu posso discordar um pouco. Eu não acho que o PT colaborou para que houvesse esse processo de corrupção que o meu amigo Duca está colocando como se fosse uma coisa oficializada pelo partido. Eu acho que a corrupção sempre houve no Brasil desde a época do descobrimento, entendeu? Só que na época do nosso querido sociólogo Fernando Henrique também houve corrupção. Vocês sabem disso? Ele não ganhou o segundo turno, a segunda eleição que ele tanto queria. A reeleição, se não houvesse ali uma compra dos seus pares lá na Câmara Federal e no Senado, para que pudesse passar esse projeto. E houve outras também, naquela venda desafortunada de todo
as estatais brasileiras, inclusive a grande estatal brasileira, que era a Vale do Rio Doce, que possui o subsolo do Brasil, lei do nosso querido e saudoso presidente Getúlio Vargas, entendeu? Foi feito em cima do governo Fernando Henrique, que deixou não podemos esquecer, deixou o governo para o PT, que ganhou, com uma inflação galopante. A inflação tinha voltado, sim senhor, tinha voltado, basta ter conhecimento e ver os anais do passado, você vai ver que lá estava lá a inflação. O Lula segurou, o governo PT segurou a inflação, manteve ela durante esses anos todos, claro que sempre existe a inflação, 5%, 6%, é uma meta governamental. Mas ele a continuidade foi tanta que ele colocou o mesmo presidente do Banco Central. Claro, porque o Brasil está agregado ao sistema financeiro internacional. Foi uma tacada de mestre, no meu entender, deixar aquele sujeito, aquele capitalista nojento, dominando as finanças. Tanto é que ele organizou ali, de uma certa... Esses são os aspectos, no meu entender, dos erros do PT. No meu entender, o PT tinha que ter radicalizado, mesmo se custasse isso a cabeça do Lula. Entendeu? Mas será que se radicalizasse, de repente não chegaria nem ao poder? E um ponto interessante, que é importante nós conversarmos também aqui, e eu queria pôr aqui no nosso campo de debate, nós estamos no estádio, estamos aqui... Jogar bola, joga bola. Vamos jogar uma bola. Legado. Já que ele está falando de um legado eleitoral, o legado para a população. Até o momento não se fala em outro legado a não ser as famosas arenas reversíveis. Então você tem a arena no Amazonas, arena não sei aonde, arena tem lugares onde não há tradição mínima de futebol. É verdade. Afinal de contas, pega até para as próprias municipalidades. Qual foi o legado da Copa para o interior do estado do Rio de Janeiro? Ou interior das cidades, que você passa por aqui, e não é Cabo Frio só, qualquer outra cidade interiorana que não seja a capital onde estão acontecendo os jogos, e creio que isso seja também algo comum no Brasil inteiro, não participa. Talvez até com a Olimpíada seja diferente. Não sei, o que você acha, Duca? A Olimpíada pode até ser diferente, mas é regional, é só o estado do Rio de Janeiro praticamente, né? Não vai ter nenhuma prova fora do estado do Rio de Janeiro. E a arena irreversível, não é nem reversível, vai ter, é irreversível. Deixamos de lado os aeroportos, deixamos de lado os portos, deixamos de lado o trem, deixamos a infraestrutura. Nós fomos vencidos pelo descaso. O tempo passou, o país não se planejou, não se fez um ordenamento das obras, não fez esse acompanhamento. Estamos, sim, no jeitinho brasileiro, como a mídia fala, acabando os estádios para poder ter a Copa do Mundo e transmitir o futebol. Agora, legado para a população realmente não vai ter praticamente nenhum. Até o Maracanã, que era tão belo da forma que era, já não vai ser a mesma coisa. Então, vamos torcer pelo Brasil. Estou mais do lado do 17, que o Brasil vai ser campeão. Se não for, vai ser a Alemanha, no meu entender. Mas vamos e com uniforme rubro-negro, né? Com uniforme de preferência. Zé, e legado? Vai sobrar alguma coisa para o povo? O transporte, a saúde, a educação e o hospital? E as arenas? Primeiro negócio de arena me lembra sempre aquele partido da ditadura, né? Não sei por que eles inventaram essa porra de pôr arena. Arena, que arena é o estádio de futebol, não, arena. Arena é aquela coisa romana, onde os cristãos eram comidos pelos leões. Aliás, uma coisa que acontece até hoje, né? Os leões estão sempre comendo os mais humildes, que é a elite brasileira. A elite brasileira é a pior elite do mundo. Entendeu? Outro dia eu estava vendo na televisão, vi ali aquele médico que está sendo procurado pelo mundo todo. Você precisa ver a casa do sujeito, o que ele tinha de gravata. São 4 gavetas de gravata Jack Fat, que é aquela gravata famosa. Sapatos, ele parecia marco daquela mulher. Tinha mais de 300 pés, só italiano, coisa assim. Quer dizer, essa é a elite brasileira, entendeu? A elite conservadora, hoje em dia, cada vez mais. E o Brasil, entendeu? Não ganhou nada, em verdade, com essa Copa. Nada. Foram dinheiro gasto, estupidamente gasto, com estádios de futebol. Eu sou um cara que nunca gostei de futebol. Não é o meu prato, futebol. Mas, é claro que na Copa vamos torcer pelo Brasil. Porém, eu acho que o Brasil está perdendo muito em não cuidar
profundamente das suas reformas. E o futebol não passa por reforma. O futebol não precisa passar por reforma, porque o nosso time é o melhor do mundo. Não, e falar em time melhor do mundo e falar em gasto, recentemente o jornalista esportivo, o Cajuru, falou que a Copa está no bolso, que a Copa está comprada. 60% da Copa já está comprada. O Fred caiu, o juiz deu pênalti, a Croácia foi lá e o juiz anulou o gol da Croácia. Está comprada, Duca, a Copa? Vamos lá. Vamos supor que aquele 5-1 da Holanda na Espanha não fosse 5-1, fosse 1-0 a Espanha com aquele pênalti marcado. Qual seria o comentário? Porque não foi pênalti. O jogador do espanhol pisou no pé até do outro, que pulou e pisou. Não foi pênalti. Se não fosse 5-1, fosse 1-0 a Espanha vencendo a Holanda, aquele timaço, a Copa estaria comprada pela Espanha também? Eu acho que essa questão é mais dos percalços do futebol. Tem aquela questão do pênalti, que uma vez um juiz deixou de contar errado as penalidades, eu acho que foi em 66, não me lembro. A Copa de 66, que a bola da Inglaterra não entrou, e a Alemanha contra a Alemanha. Ou seja, são aqueles casos de futebol que vão ficar para discussões futuras. Não tem esse aspecto de se está comprado, não está comprado. Isso envolve muito dinheiro, muitos bilhões de reais. Não teria, eu acho que essa gama de foi comprado está garantida. Não é igual a 86, a ditadura da Argentina, é diferente. Hoje em dia o mundo está diferente, a rede social existe, a televisão, o computador, as imagens. Você fala que foi pênalti depois que você vê a imagem 10 vezes na televisão, o juiz ali na hora viu a mão do cara, viu uma puxadinha, marcou o pênalti. Deixa a discussão para os anos seguintes. Copa está no bolso, Zé Sete? Eu acho que a Copa está no bolso, mas concordo com o Duca, quando ele fala o que ele disse agora. Eu acho que não tem esse negócio de compra de seleção, porque a Alemanha, se tivesse alguém que fosse comprar alguma coisa, seria a Alemanha, que tem l'argent para comprar quem ela queira. Agora, o Brasil, coitado, comprar, não vai comprar nada. E a máfia, que é a FIFA, que é uma máfia aquilo, entendeu? Não vai se vender, vai deixar que o Brasil compre para ganhar uma Copa do Mundo. Isso não existe, é um papo furado. É mais uma história que se põe dentro da cabeça do povo brasileiro através da mídia. A mídia quer esculhambar para poder ganhar, dividir para ganhar. Não tem um pensador, Maquiavel, se não me engano, que falava isso, professor de história? Não, e tem mais um detalhe. Queria fazer uma pergunta para vocês. Torcer contra o Brasil, adianta? Torcer contra o Brasil na Copa é torcer contra o PT ou é torcer só contra a seleção? É bobagem. Torcer contra o Brasil, torcer para não ter Copa, torcer para o Brasil perder, PT, isso é bobagem. Se um mero fla-flu você já se envolve emocionalmente, uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo, tem o seu valor, tem o seu peso, você não pode torcer contra. Quem gosta de futebol, eu gosto de futebol, você não tem como torcer contra, é uma coisa futebol, outra coisa política, apesar de se envolverem. Tomara que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, independente da política, o prazer de falar que é ex-campeão, o prazer de vivenciar isso aqui e poder discutir, falar com a família, não tem que misturar essas coisas. Claro, tem que cobrar, tem que discutir. Hoje em dia não é para ir para a porta de estádio, fazer baderna, quebrar as coisas. Vai para a porta do Tribunal de Contas da União, pede para apurar os gastos, abraça, discute lá onde é de direito. Não é chegar agora nas ruas do Brasil, quebrar banco, quebrar vidro, virar carro de polícia. Isso não vai levar a lugar nenhum, isso é vandalismo puro, gratuito. José Sete, torcer contra é a solução? Protestar é a hora? Não é, mas tem muita gente que está torcendo contra, você sabe disso. Eu conheço vários aqui de Cabo Frio, vários que torcem contra, radicalmente, em função de que isso possa levar a uma mudança de governo. Eu não acredito que o Brasil mude ganhando ou perdendo a Copa. Então, eu não gosto de futebol, mas eu sou brasileiro com muita honra e muito orgulho, entendeu? Então, eu acho que, nesse momento, vamos dar as mãos e vamos torcer pelo Brasil. Porque torcer pelo Brasil é torcer por você mesmo. Não é? Esse que é o grande charme do futebol. Porque você pode torcer para o Brasil sem se confundir com outras coisas. Quer ver um charme de futebol?
chave de futebol. Quem é que acertou o bolão 5-1 Holanda em cima da Espanha? Agora, não existe um. Agora, a fora Holanda de qualquer é expectativa. forte candidata ao título, no meu entender. Olha, vai jogar bola assim lá longe, viu? Dizem que a Alemanha também está muito bem. Não Eu sei. fico com a Alemanha. Fora o Brasil, eu acho que a Alemanha. É. Você não Minha acha a visão. Holanda, não? A Holanda foi 3 vezes vice-campeã. A Alemanha tem uma estrutura. Vem esse time desde 2006, um crescimento. Emocionalmente é diferente. Eu acredito muito na Alemanha. Sou mais do Brasil. Muito bem, Duca. Isso aí. Pessoal, o programa Vanguarda vai chegando ao final. Queria agradecer imensamente os nossos convidados. Batemos aquela bolinha. O programa bom passa muito rápido, né? Agora a gente passa a bola para você. O debate continua. A conversa prossegue. Queria agradecer, Duca, suas considerações finais. Seu abraço aí para o público do Vanguarda. Agradeço o convite. Gosto muito de discutir. Principalmente com meu amigo Zé Sete. Nós pensamos de maneira diferente em muitas coisas. Nos respeitamos, graças a Deus. E concordamos com outras. Não tem como. Mas a discussão é válida, sempre leva a um aprendizado, leva a uma nova ideia, um novo caminho, e se um no outro não mudar, não tiver o convencimento, cada um permanece com a sua ideia, e quem está do outro lado também analise o que nós estamos falando, se pondere também, e a discussão é válida. Em tudo na vida tem que ter essa discussão. José Sete, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado a você, meu querido. É uma pena ter tão pouco tempo, porque agora que começou a esquentar, eu estava começando a ficar animado, mas já me cortaram o tempo, não tem problema, mas concordo com o Duca que discutir é fundamental. O Brasil precisa voltar a discutir as suas questões fundamentais, não só o futebol, mas como problemas sociais, como problemas de segurança, problemas educacionais, isso que eu chamo das reformas. O Brasil, meus amigos, precisa das reformas. E isso a Dilma, acredito eu, no segundo mandato dela, irá fazer. Isso aí. A bola foi levantada, né? Cabe a você agora matar no peito, levar esse debate adiante. Vamos torcer aí pelo Brasil em todos os sentidos. A Vanguarda chegou ao fim, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.